Boa noite, gente. Meu nome é Ricardo. Eu sou aluno da UNES do segundo período de matemática. Eu estou aqui para apresentar o PIC para vocês. Eu vou falar um pouco da vida de Pitágoras e as contribuições dele para a matemática. Enfim, Pitágoras é um filósofo e matemático grego que nasceu na ilha de Samos no ano de 1530 a.C., numa ilha grega que hoje é a Turquia. E desde muito pequeno, todo mundo se impressionava com a sabedoria de Pitágoras. Por isso, aos 16 anos, o pai dele enviou ele a Mileto para estudar com Tales de Mileto, que era o maior sábio da época, o maior sábio de matemática, para estudar sobre astronomias e entendimentos matemáticos. E com Tales ele ficou mais ou menos 2 anos ali, e Tales percebeu que já não tinha mais nada para passar para ele, que ele já sabia de tudo. E Tales pediu para ele procurar novos ares, porque o Tales já viu que não tinha como mais passar para ele, que ele já sabia de tudo. E na idade dele já entendia vários entendimentos matemáticos e filosóficos. E depois disso ele encontrou uma certa ordem no universo, observando que as estrelas, assim como a Terra, giravam em torno do Sol. E aos 18 anos, ele saiu e resolveu viajar pelo mundo. E nisso ele passou pela Arábia, Pérsia, Egito, Inglaterra. Mas foi no Egito que ele ficou por mais tempo, cerca de 20 anos mais ou menos, que ele queria ver a religião do Egito ali, queria se adaptar e queria estudar um pouco mais sobre a religião ali também. E ali no Egito, ele, impressionado com as pirâmides, foi onde ele fez a sua maior descoberta, que é o Teorema de Pitágoras, avistando as pirâmides ali. E impressionado com essas pirâmides, ele conseguiu perceber que você conhecendo um lado de um triângulo retângulo, os dois lados, é possível você conhecer o outro, fazer o cálculo do outro. E nisso ele desenvolveu ele conseguiu provar que a soma dos quadrados e dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E também há várias outras descobertas que atribuem a Pitágoras, como a tábua de multiplicação, o sistema decimal, e as razões e proporções aritméticas. E sua influência para a matemática foi muito grande. E depois desse tempo todo estudando, ele resolveu voltar para Samos. Só que chegando em Samos, a ilha era dominada pelo ditador Policrates, que naquele tempo ele não queria saber de nada, ele não queria saber de templo, não queria saber de escola, de nada ali. Então Pitágoras teve que partir para Metaponto, no sul da Itália, onde ele fundou a sua escola pitagórica, que ensinava coisas sobre a música, matemática, astronomia, religião. Pitágoras era um grande líder religioso. Ele acreditava que a música purificava a alma. E, segundo historiadores, a escola pitagórica tem um caráter peculiarmente duplo. Que por um lado, eles acreditam em reencarnação, em vida eterna da alma. E por outro lado, como parte dessa espiritualização, ele inclui estudos de matemática, religião, filosofia, entre outros, astronomia, música. E o pitagorismo ele teve a influência muito forte nas obras de Demócrito de Abdera e Platão, que foram outros gênios da matemática. Sua importância para a matemática foi tão grande que até hoje várias bases
os conhecimentos matemáticos, geométricos e filosóficos que temos hoje na atualidade é por causa dessa tábua de multiplicação de Pitágoras descobriu. Muitos cálculos são feitos através do Teorema de Pitágoras e entre outros. E como naquela época era comum as pessoas, uns líderes, grandes líderes como Pitágoras, era comum eles terem muitos inimigos, né? Era comum, porque ele era um grande líder, era comum. E a maioria desses inimigos políticos que Pitágoras tinha, muito deles foi porque tentou entrar na escola pitagórica e não conseguiu. E por causa disso, começaram a inventar boatos, fazer calúnias e prestar maus testemunhos contra Pitágoras. Até que então o povo da cidade se revoltou contra Pitágoras e destruiu a escola de Pitágoras. Então Pitágoras teve que se refugiar para Metaponto, senão ele ia ser assassinado ali. E dizem que ele viveu em Metaponto até o fim de seus dias. E vou falar para vocês alguns ditos conhecidos de Pitágoras que a gente ouve falar até hoje, aqui para estar encerrando. Por exemplo, Pitágoras falava que todas as coisas são números. E ele acreditava que tudo girava em torno de número. Outro dito de Pitágoras que é conhecido, que se diz até hoje, é: os homens que sempre falam a verdade são os que se aproximam mais de Deus. Então ele acreditava nisso, porque ele era muito religioso, e acreditava fortemente nisso, nessa tese. Esse é outro dito de Pitágoras: eduquem as crianças que não será preciso punir os homens. Que fazendo isso, você educando as crianças, no futuro essas crianças seriam homens melhor. E escuta e será sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. Então ele também acreditava nisso, que você, para ter um pouco de sabedoria, você tinha que saber escutar e entender o que estava acontecendo. Então, gente, esse foi meu pique. Falei um pouco sobre Pitágoras para vocês. Estou aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem e para estar aprendendo junto com vocês, cada pergunta que vocês fizerem para mim. Uma boa noite, gente. Obrigado.